Fala pessoal, tudo bem? Vamos então continuar aí o nosso projeto, tá? Deixa eu já arrumar meu despertador aqui. Eu mudei o nome dele, o som dele, tirei o frango aí, coloquei um outro. E não coloquei para repetir também não, porque senão às vezes assusta vocês. Mas vamos lá. A gente tinha feito então o nosso grid aqui. Vamos dar continuidade então à construção do nosso grid, tá? Então a gente tinha feito então a informação que a gente está recuperando o ID do usuário, que é o que já está aqui. A gente também vai retornar o nome do usuário e a senha, tá? Então deixa eu copiar isso aqui para ser mais rápido. Vou carregar aqui, são 4 campos, então vou colocar 4 vezes. Aqui o que vai mudar é a coluna, né? Então aqui na coluna 1, aqui na coluna 2, aqui na coluna 3. Tá? Então o que a gente vai retornar nessa de cá? A gente vai falar que é a pessoa. O campo que a gente vai retornar ó, é o mesmo que está aqui, tá? Nome. Então vou arrumar nome aqui. E vamos falar que esse aqui vai ser de tamanho 150, tá? Aqui a gente vai arrumar o usuário. Ali no nosso caso chama usuário 1, tá? Então eu vou arrumar o mesmo nome aqui. Por que é interessante? Porque aqui ele não retorna o objeto, ele retorna um atributo do objeto apenas, tá? Se eu colocar um nome diferente, ele vai retornar o objeto inteiro, tá? O objeto completo para a gente. A gente não precisa dele todo, eu só quero esse atributo do objeto usuário. E aqui a senha, também o mesmo nome. E vamos colocar aqui padrão de 150 aqui, tá? Se vocês quiserem mudar isso aí depois, não tem problema, tá bom? E vamos chamar o nosso carregar grid aqui embaixo. Perfeito? Então, isso aqui é a estrutura do grid que a gente tem. Se eu executar aqui agora, basicamente o que a gente vai ter aqui é o nosso grid já montado. Aqui ele está trazendo isso aqui porque eu já tenho um usuário cadastrado, tá? Mas a gente vai fazer aqui o processo todo. Deixa eu até... A gente vai trabalhar aí com a estrutura deles aí, o editar, o excluir. Então a gente vai fazer a implementação dessas três persistências aqui, tá bom? Vamos lá então. Vamos inicialmente fazer o nosso método salvar, tá? Então vamos voltar na nossa interface, vamos clicar aqui, clique duplo no botão salvar. Bom, o que a gente tem que pensar então agora? Basicamente, a lógica para a gente poder salvar aqui é a mesma, tá? A diferença é o quê? Que nesse salvar agora, o cara ele pode, por exemplo, além dele colocar um atributo que é, né, igual a gente tinha implementado que era entidade de um atributo só, agora ele pode ter mais de um atributo. E na hora dele alterar isso, ele também pode alterar mais de uma propriedade daquele objeto, tá? Mas isso para a gente não é tão complexo assim de se fazer, tá? Vamos então trabalhar aí com a lógica do nosso método salvar. A estrutura é a mesma, tá? Se o usuário for igual a nulo, então a gente fala que esse usuário é uma nova instância daquele objeto, tá? Vamos fazer aquela verificação do ID do usuário também, porque a gente pode usar esse método tanto para salvar quanto para editar, tá? Usuário.id usuário for maior que 0, então usuário.id usuário, se não, 0. Tranquilo? Esse a gente já viu nas outras videoaulas, qualquer coisa é só dá uma olhadinha aí. Eu vou ver se eu deixo aí no vídeo a referência da onde a gente explica essa estrutura aqui, tá? Qualquer coisa é só dá uma olhadinha no vídeo aí. Mas vamos lá então. O que a gente vai arrumar aqui? Usuário. Ponto ID usuário é igual ao código que a gente está recuperando ali em cima. Usuário ponto usuário 1, que é o nome dele, vai ser txt usuário.texto. Usuário.senha vai ser txt usuário.senha, txt senha.texto, tá? E o usuário.id pessoa vai ser igual a gente vai fazer um cast aqui, converter para inteiro, tá? O valor selecionado, cbo pessoa.selectedValue. Ok? Bom, mas eu falei para vocês, a gente quer trabalhar com a criptografia aqui nessa senha. Eu não quero deixar a senha em formato de texto, eu quero criptografar ela, tá? Então, para isso a gente vai trabalhar com
uma biblioteca de segurança que tem no .NET Framework, que é a System Security, tá? E é através dessa biblioteca que a gente vai usar, por exemplo, uma maneira de a gente criptografar, que é o MD5, hash MD5, tá? Existem outras bibliotecas também que podem ser utilizadas, mas aqui a gente vai trabalhar com a MD5. Tá? Você pode selecionar o que você achar mais interessante, de novo, verificar daí o que você tem que implementar, o nível de segurança, etc. Aqui é só para mostrar para vocês como que funciona. Tá? Então, vamos criar aqui um método, criptografar MD5. E a gente vai receber como parâmetro aqui a senha. Tá bom? Então, o que a gente vai chamar aqui de biblioteca? A gente vai trabalhar com a MD5. Beleza? Lembrando que a MD5 ela define um padrão de caracteres, né? Se não me engano, são 32 caracteres, que ele pega qualquer senha de qualquer tamanho e criptografa ela nesse padrão de string. Tá? Então, vamos fazer a codificação aqui. Coding. Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é a conversão da nossa senha para um array de bytes, tá? E daí a gente vai então definir o padrão. Esse aqui não é nada que você não vai encontrar aí nos tutoriais, tá? Para poder utilizar, beleza? Então tem vários tutoriais, vários blogs que entregam para você esses métodos de criptografia aqui, que basicamente você tem que adaptar ao seu problema aí, tá? É bem tranquilo de se utilizar. Então agora a gente vai pegar esse elemento que a gente fez a conversão para bytes aí e começar a criptografar essa string. Beleza? Então a gente tem aqui o nosso método criptografar MD5, tá? Então a gente vai chamar aqui, antes de salvar ele aqui, ó, a gente vai chamar esse método para poder fazer a criptografia da nossa senha, tá bom? Então agora essa senha que vai chegar é uma senha criptografada. Vou até arrumar um breakpoint aqui para a gente poder ver a saída desse método aqui para a gente, tá bom? Vamos lá então dar continuidade aqui. Agora a estrutura que a gente vai ter aqui para poder fazer o salvar é a mesma que a gente já seguia, tá? Então basicamente o que a gente vai ter aqui? Vamos criar a nossa string mensagem. E outra implementação que a gente pode fazer é a seguinte: verificar se já tem um usuário registrado para um usuário semelhante ao que o usuário já quer registrar, tá? Porque isso garante que a gente não tenha usuários do mesmo, né, dois usuários iguais para pessoas diferentes, por exemplo, tá? Então, a gente pode criar um outro método de verificação aqui, que é verificar se o usuário já está registrado. O que a gente vai receber como parâmetro aqui é o usuário que o cara vai passar. Então, o que a gente tem que fazer? Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte: verificar na nossa tabela usuário se existe algum elemento lá dentro que é igual ao usuário que a gente está verificando. Vou usar aqui, por exemplo, para fazer essa validação, o count. Então, se existir
usuário lá com o valor que o cara já quer cadastrar, ou seja, se ele for maior que 0, então existe um usuário registrado já. Se não, não existe. Ok? Bem simples, né? Então é o que a gente vai fazer aqui para dar continuidade à implementação do nosso método salvar, tá? E agora, o que a gente vai fazer então é essa verificação antes de dar continuidade aqui à nossa implementação. Então, se verificar se o usuário está registrado, o que a gente vai passar aqui é o nosso usuário.usuário1 messagebox.show já existe um usuário. Na verdade, este usuário já está sendo utilizado. Selecione outro. Sei lá, vamos supor que é essa mensagem aqui, tá? Então isso vai acontecer quando? Quando já existir um usuário cadastrado semelhante ao que o cara está querendo registrar agora, tá? Então, se não acontecer isso aqui, se ele não cair nesse if, quer dizer que o usuário que o cara está registrando não foi vinculado a ninguém ainda. Então a gente pode trabalhar com ele, tá? E daí a gente vai fazer aquela mesma lógica de verificação, se o usuário é um novo ou se é uma alteração. Então, se o usuário, ponto, ID usuário é igual a 0, ou seja, é um novo registro, db.usuário.add, usuário. E a mensagem que a gente vai arrumar aqui é usuário registrado com sucesso. Certo? Se não, a gente vai fazer o quê? Uma edição. O cara já tem o usuário cadastrado, ele quer alterar alguma informação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar dos dados que a gente está fazendo a persistência e alteração aí, qual o tipo de objeto que a gente vai verificar, no nosso caso é o usuário. Tá? E agora a gente vai arrumar aqui quais informações a gente quer alterar nele. E aqui a diferença é o quê? Que além da gente poder fazer a alteração do usuário, x.usuário, a gente também vai poder fazer a modificação do quê? A gente também vai poder fazer a modificação da senha, tá? Então, só a gente definir os elementos que a gente quer fazer a alteração. E a mensagem vai ser usuário alterado com sucesso. Ok? Ao final disso, então, a gente chama o nosso db.safeChanges. Messagebox.show a nossa mensagem. A gente chama o carregar grid para poder atualizar a informação, a modificação que a gente fez. E a gente não implementou o limpar campos, né? Vamos fazer aqui também, então, o nosso método limpar campos, tá? Então, private void limpar campos. O que a gente vai fazer aqui, então? txt usuário .clear, txt senha .clear, cbo pessoa ponto selected index vai ser 0, não tiver selecionado nenhum, tá? E usuário nulo, ok? Então aqui a gente tem a implementação do nosso método salvar, tá? Vamos rodar aqui então e ver se já está correndo tudo bem. Controlar pessoas, cadastrar o usuário. Ali eu já tenho José Correia. Vamos cadastrar o usuário para Jéssica. Jéssica. E a senha, Jéssica. Clicar em salvar. Olha só. Aqui nesse método, então, ele vai fazer a criptografia. Tá? Se eu der um F10 aqui, então, ó, a senha que está chegando aqui é Jéssica. A hora que eu verifico de novo, olha só, ele cria um hash criptografado para aquela senha que eu passei, em cima do padrão MD5, tá bom?
Então, vamos dar continuidade aqui, vou pressionar F5, usuário registrado com sucesso, já trouxe ele aqui, tá? Então, olha só, eu tenho 2 usuários cadastrados. Eu esqueci de chamar o limpar campos ali, né? Então, deixa eu parar aqui, carregar grid, vamos chamar o limpar campos aqui, beleza. Vamos rodar de novo, só para ver se a consistência da verificação do usuário já cadastrado, se ela está sendo obedecida ou não. Então, cadastrar o usuário. Vamos supor que para mim eu quero cadastrar o usuário J Correia, o mesmo que já está cadastrado ali. Ó. Vou tentar clicar em salvar. Vou tirar o breakpoint aqui da senha. Este usuário já está sendo utilizado, selecione outro. E percebam que ele não vai salvar nada. Tá? Então a consistência ela foi feita antes da persistência, porque senão não faria sentido. Tá? Pessoal, então aqui a gente finaliza o nosso método de salvar. Tá? Na aula que vem a gente faz aí o nosso editar e excluir. Tá bom? Um abraço e até a próxima.